Bom dia, traders, tudo bem? Fábio Cruz falando, tô aqui para mais um estudo de mercado. Hoje, dia 30 de junho de 2021, último dia do mês, são 7h44 da manhã. E eu tô aqui no gráfico do mini dólar futuro, time frame de 5 minutos, como eu faço diariamente, para mostrar para vocês o que foram as possibilidades de estratégias da GT no dia anterior e o que a gente pode vir a projetar para o dia atual, tá certo? Bom, antes de mais nada, sempre observemos as marcações, tá? Primeiro aqui a gente tinha a marcação da mínima do dia anterior, a marcação da máxima do dia anterior, ajuste diário, tá? E também as linhas médias móveis exponenciais de 200 períodos e de 20 períodos. Isso é muito importante que você faça previamente o mercado abrir, para que você consiga operar as estratégias da GT, tá certo? Vou até dar um zoom aqui no início do dia, como eu também faço diariamente, para mostrar para vocês que ontem foi um dia realmente com muitas possibilidades de operações, tá? Começando pelo gap, que apareceu depois de muito tempo, acabou dando ali um gain de até 10 pontos, para dependendo do seu posicionamento, da sua entrada, tá? Ainda que o preço estivesse bem próximo aqui da média móvel exponencial de 200 períodos, ele acabou abrindo fora dela, tá? E ainda que essa fosse uma operação com nível de risco um pouco maior, justamente por isso, porque você precisaria que o preço ele não só ultrapassasse essa média móvel exponencial de 200 períodos, mas que ele também chegasse a encostar ali próximo da região do ajuste, que está aqui, né? Então era uma operação com nível de risco um pouco maior, e é o que eu sempre falo para vocês, é muito mais interessante você esperar a estratégia começar a mostrar novamente que tem funcionado, que tem sido efetiva, para que você comece a retomar os treinos nela e somente a partir disso você busque, tá, fazer qualquer tipo de operação nela. Eu, como já não venho operando o gap há um certo tempo, não me senti confortável para entrar nessa operação, tá certo? Depois o mercado ele veio aqui testar a região do ajuste e deixou um gatilho muito interessante, que foi esse daqui, tá? E você buscando entrar no candle seguinte, tanto na abertura, né, quanto no rompimento da máxima, você conseguiria efetivamente ter um gain, então seria mais uma possibilidade de entrada das estratégias da GT, tá? O primeiro toque no ajuste com gatilho deixado, tá? Esse aqui eu não consideraria um candle gatilho, porque ele tem um pavio bem curto, um corpo também pequeno. Esse aqui sim, ele tem um corpo pequeno, mas ele já tem um pavio muito longo. Esse pavio longo mostra a rejeição de preço no local, tá? Depois o preço ele voltou, subiu aqui, veio testar novamente a região do ajuste, deixou um outro gatilho no segundo toque, operação com nível de risco um pouco maior, corpo já um pouco maior, né, se comparado ali ao primeiro. Talvez essa seja uma operação muito menos coerente, com nível de risco muito maior, né, até se assemelhando a essa daqui, então vou desconsiderar, não vou colocar essa como uma possibilidade de estratégia, até porque o candle seguinte ele abriu, e se você projetasse até uma entrada no rompimento da máxima, você muito provavelmente você entraria na operação e seria violinado e tomaria um stop, então não vou considerar essa estratégia aqui como uma entrada, essa entrada como uma entrada coerente. Tá? Depois o preço ele começou a formar topos e fundos ascendentes, percebam o movimento, né? Pegando até aqui de baixo, ó. Começou a formar ali fundos mais altos que os fundos anteriores, topos mais altos do que os topos anteriores. Então, com a formação dessa estrutura, ainda que muita gente tenha enxergado isso como um movimento lateral, mas se você for olhar bem detalhadamente, ele começa assim a formar uma estrutura, né? Então, nesse momento, tendo um espaço suficiente para andar até aqui a região de máxima, a gente teve um cruzamento de médias. Então, tanto quem entrou efetivamente no cruzamento, quanto quem esperou um pullback, mais ou menos aqui nessa região, conseguiu pegar os pontos, porque o preço ele deu sinais de que ele iria testar aquela região de máxima, tá? Então, realmente mais uma possibilidade muito boa de estratégia. E para finalizar aqui nosso período da manhã, veja quantas estratégias a gente teve no dia de ontem. A gente teve um gatilho perfeito aqui na região de máxima. Esse é o gatilho que todo mundo quer ver. Corpo mínimo, tá? Pavio mostrando rejeição de preço na região. Então, realmente, o preço depois de uma subida, né, por conta do cruzamento, ele chegou até ali, mostrou uma rejeição de preço, e não à toa, né, ele começou a descer. Então, quem entrou tanto no rompimento aqui da mínima desse candle gatilho, quanto na própria abertura do candle seguinte, com certeza teve gain nessa estratégia. Foi a estratégia até mais clara, no meu ponto de vista, aqui dentre todas essas, porque essa daqui do ajuste era bem no início da manhã. A de cruzamento, muita gente identificou o mercado lateral, ainda que eu tenha enxergado aqui uma mínima formação de estrutura. E essa operação na máxima sim foi a mais coerente, a mais clássica de todas, tá? Depois do período da tarde, puxando para cá, o mercado depois desse movimento aqui na máxima, ele começou a projetar descidas, voltou para testar aqui a região do ajuste, né? Teve até um engolfo aqui, mas
já fora do nosso horário de operações, não vou considerar. O mercado começou a ficar lateral, e aí tivemos um cruzamento de média bem dentro desse contexto, tá? E esse cruzamento com um nível de risco muito maior se comparado ao anterior, porque o anterior a gente tinha um espaço para o preço andar até a próxima região importante, concordam, né? Ele veio aqui e tinha um espaço para andar até a próxima região importante, que era a região de máxima. Já nesse caso aqui, a gente, além de ter um mercado muito mais lento, muito mais lateral, por conta até do horário, que o período da tarde reduz o volume de negociações, a gente também tinha barreiras, né, que poderiam impedir o gain, como o próprio ajuste aqui, né? Ainda que o preço teve o mesmo comportamento ali de buscar a máxima, aqui ele também teve o mesmo comportamento porque ele veio buscar a região de mínima, né, bem aqui embaixo, e entrando até aqui no próprio cruzamento você poderia porventura ter gain, mas você tinha essa barreira, você tinha um mercado mais lento, então esses são fatores que já me fazem não entrar numa operação como essa, tá? E eu recomendo que vocês façam o mesmo. Busquem identificar os melhores cenários e entrem só de acordo com os melhores cenários, com alta probabilidade de acerto, sempre com foco nas suas metas, tá? Nunca fique buscando o que o mercado tem a oferecer, mas busque identificar cenários que você treinou previamente para que você consiga ter resultados, tá bom? Depois o mercado, depois ele vir testar essa região de mínima, ele voltou para a região do ajuste, o ajuste mudou de posição, ficou trabalhando ali na região do ajuste. Quando no final do dia, mais um cruzamento, terceiro cruzamento do dia, com esse movimento esticado aqui no final do dia, encerramos o dia bem aqui, tá? Então tivemos um outro cruzamento e esse eu não preciso nem dizer que não era coerente de você efetuar uma entrada, tá bom? No mais, deixa eu puxar aqui. Vamos fazer as novas marcações para o dia de hoje. A gente teve uma mudança ali na região da máxima, tá? Deixa eu puxar aqui. Teve ali uma mudança na região da máxima. Teve ali uma mudança também no posicionamento da região da mínima, né? Vamos ajustar aqui sempre com 5 pontos para cima, 5 pontos para baixo, porque a gente não pode marcar especificamente um ponto e sim uma região. O preço não trabalha em pontos, em linhas, né? Em pontos e sim em regiões. Então a gente tem esse cenário aqui para hoje, tá? Vamos ficar bem atento, né? O preço ele fechou aqui muito próximo da região da máxima, então ele tende a vir testar essa região aqui. Se deixar qualquer tipo de gatilho coerente, como o próprio gatilho que aconteceu ontem, você espera um pullback na venda. Isso aqui é uma possibilidade de entrada. Se o preço ele seguir subindo fortemente, né, com topos e fundos ascendentes, você vai perceber um rompimento aqui na região de máxima, que vai deixar de ser uma resistência, vai passar a atuar como um suporte. Então você vai esperar o risco retorno invertido, você vai esperar um pullback na compra. Tá bom? Essa é uma outra possibilidade. O mercado ele abrindo, tá? Muito ainda aqui, né? Só que buscando vir testar aqui a região de baixo, essa região de ajuste. Você pode esperar um gatilho aqui também na compra para poder buscar uma operação. Se o mercado começar a formar novamente topos e fundos descendentes, fique atento para um novo cruzamento de médias. Mas como as linhas estão bem próximas, isso pode acontecer já logo no início do dia. Eu descartaria essa operação nesse caso, porque não daria tempo para você observar a melhor formação de estrutura para poder vir buscar essa região aqui de mínima, tá? E preço vindo buscar essa região de mínima, que também grandes possibilidades, você vai esperar um gatilho aqui de rejeição dos vendedores para você poder buscar um pullback na compra, tá certo? Para o dia de hoje é isso, pessoal. Espero ter ajudado mais uma vez, último dia do mês. Última vaga ainda aberta para nossa turma de mentoria, então se você tem interesse em fazer parte do nosso time de mentorados, me manda uma mensagem no @FabioCruzGT lá no Instagram. E espero que todos esses novos mentorados que fecharam com a gente, que acreditaram na nossa metodologia, que eles possam vir a ter resultados. Estou bem empolgado, como estou sempre empolgado com todas as turmas que a gente consegue formar. Já vamos para a 9ª turma, né? Mais de 720 mentorados formados. Isso é muito gratificante para nós, tá certo? No mais, qualquer dúvida sobre análise, me manda uma mensagem também. Um grande abraço a todos e até a próxima.